quebra aquele vaso, o ambiente se torna cheio. Aleluia, glória a Deus. Contagiante. E que todos os que estavam ali podiam sentir esse perfume. E ela se prostra diante daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Amém, glória a Deus. Derrama ali sobre os seus pés. Pega os seus cabelos, que a Bíblia diz que o cabelo é dado à mulher como honra à mulher por causa do homem. E ela pega a sua honra e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela foi ali com um propósito: adorar os seus olhos. Amém, Jesus. Quando vamos à casa do Senhor, teríamos que ter um coração como daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e que foi ali oferecer o melhor que tinha que dar. Quantas pessoas hoje, até mesmo campos, que vêm dar o melhor, mas não oferecem o melhor. O melhor é aquilo que nos custa. O melhor é aquilo que nos é mais caro. E nós oferecemos aquele que está no ambiente para receber. Este mesmo Jesus que estava lá sentado entre eles, também está aqui neste lugar. Amém. E espera que você quebre o seu vaso de alabastro. Aleluia. O seu vaso de alabastro pode ser aquilo que você tem por mais precioso, seja o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba, ou o seu dinheiro, não importa. Mas aquilo que muitas vezes está à frente de você oferecer o melhor para o Senhor. E você pegar ele, vir à casa do Senhor com esse coração, aonde estão todos reunidos, e você quebrar o seu vaso de alabastro e colocá-los, derramá-los aos pés do Senhor. A Bíblia diz que o perfume encheu o lugar, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E eu posso dizer para vocês, irmãos, às vezes a gente não pode ser guiado por sentimentos, nem por emoções, mas pela nossa fé. Eu digo para vocês, estávamos cantando aqui, quando abriu-se uma fileira ali, e anjos do Senhor entrando por esse lugar, para receber e para oferecer aquele que está aqui, que é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Então, Ele quer te abençoar, mas quer receber de você o melhor. Porque a bênção, ela vem como consequência da nossa disposição de adorar a Deus. Vamos orar pelas crianças. Aleluia. 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 Pai querido, em nome de Jesus, colocamos as crianças nas mãos do Senhor. Elas vão receber a porção mais preciosa que Deus pode receber nesta vida, que é a palavra do Senhor. Que seja ela a palavra revelada do Senhor, a tocar-nos o seu Espírito, Senhor, que eles possam guardar como um bom depósito. Quando percebam, Deus, que eles sejam prontos para enfrentar as dificuldades, as mazelas que há no mundo, Pai. Porque o mundo vai tentar negar, mas eles vão estar se fortalecidos na palavra do Senhor para a glória e honra do teu nome. Unge, Senhor, o teu servo que irá ministrar para essas crianças, e que ela possa transmitir a palavra de tal maneira que ela chegue ao lugar certo, Pai, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Preciso de microfone? Sim. De repente a gente dá uns gritos assim, fica bem conveniente, né? Então eu vou falar sem microfone. Você que está aí, dá para ouvir? Amém? Amém.
Então, irmãos, graças a Deus, mais uma vez, a gente pode ministrar a palavra. Sim, tá baixo. Ele está baixo. Amém. Então, a gente é convidado, para mim, estar aqui hoje é uma surpresa, né? Porque o pastor Ricieri estaria, quando ele me falou, supostamente, né? Para viajar no final de semana, ele ainda não tinha decidido, então ele foi até a minha casa para saber se eu poderia pregar no lugar dele. Amém. Para mim é uma honra para pregar a palavra, irmãos. Isso cabe ao nosso coração, que sempre à disposição para falar das coisas de Deus. Porque não é só pelo fato do testemunho. Testemunho é importante, a Bíblia fala que nós seríamos testemunhas de Jesus. Mas não se esqueça, testemunho da palavra. Tá? Existem muitas, pastor Guarapão falou, muitas emoções, isso acontece muitas coisas, testemunho que a gente ouve, mas a palavra que salva, a palavra que transforma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é um testemunho que tem que ser preservado, continuar, porque é ele que transforma, por mais importante que seja o testemunho de cada um, mas a palavra. Essa semana, inclusive, eu ouvi uma missionária, não sei me lembro o nome dela agora, e ela estava comentando. Ariadna? Isso, ela estava comentando que um certo irmão lá no Oriente, ele sofreu muitos anos, 20 anos, se não me engano, né? Ele praticamente a parte facial dele foi totalmente danificada. Tinha dificuldade até de falar. E todo mundo conheceu o testemunho dele porque conheceu através de quem sabe de outro. Mas ele, quando foi falar, ele foi falar em ensinar de Jesus. Ele não falou o testemunho dele. As pessoas que viram, não, ela até se surpreendeu. Poderia nos falar o sofrimento, ela ficou sabendo através de outros. Mas ele mesmo, quando ouviram, pararam para ouvir, ele foi falar a palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Então, a gente vai hoje entrar por esse caminho. Eu queria que você abrisse, para não ficar muito na minha conversa, abrisse aí no livro, que até hoje há uma controvérsia muito grande para definirem, e para mim já está definido, mas alguns que querem tumultuar as questões bíblicas, né, a teologia, de certo ponto, falar que Eclesiastes não foi um livro inspirado, né? Foi um livro de desabafo, mas eu creio que foi porque está aqui e é canônico. Canônico significa confirmado, inspirado, tá, irmãos? Porque assim, vamos entender o que significa canon, o canônico. A Bíblia foi escrita aproximadamente em 1600 anos, 1400 a 1600 anos, que foram achados ali os pergaminhos, os escritos, tá? Por mais ou menos de 40 a 60 autores, um diferente do outro, de datas totalmente diferentes do outro. Então, o que é canon? Canon significa aquele que falou lá, digamos, há 200 anos atrás, e hoje eu estou falando aqui, confirmando, sem saber que o meu irmãozinho lá, o profeta, ou o irmão, não sei, fulano de tal, disse, e eu não sabia, eu estou confirmando aqui. Então, a palavra confirmada, a palavra que foi praticamente ali, como se fosse uma cópia, está sendo escrita por outra pessoa 200 anos depois. Então isso significa inspiração. Então a palavra de Deus, ela juntou aqui, nós temos 66 livros, tá? 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Deu-se por perdido alguns escritos de Coríntios que teríamos, além dos 1º, 2º, 3º, 4º Coríntios, mas Deus não quis. Esses que estão aqui é o que basta.
para a nossa compreensão. Agora, vejamos lá, vamos prestar atenção. Eclesiastes, quando foi escrito por um camarada que havia recebido de Deus toda a sabedoria que ele nem queria tanto, mas Deus deu. Agora Deus deu para ele, sim, para ele usar, mas para a gente também ter aquilo como regra na nossa vida. Então, quando foi escrito o Eclesiastes, seria um desabafo, uma conclusão de tudo aquilo que Salomão deveria entender, e ele acaba colocando ali a forma dele colocar, tipo um arrependimento por aquilo que ele deixou de ser, porque a palavra veio para Salomão, mesmo ele tendo sabedoria. Se você for ver lá em Crônicas, Deus tratando com Salomão, olha, eu vou fazer isso se você prontamente me obedecer, ou obedecer os meus mandamentos. Mas Salomão, ele deu muitas escorregadas, como nós sabemos. Então, para poder redimir a sua vida e colocar para o nosso entendimento, ele classifica ali, desde o primeiro capítulo até o capítulo 12 de Eclesiastes, uma regra que foi estabelecida por Deus que não pode ser mexida. Por isso que é mandamento. Mandamento significa regra, mandamento significa princípios, mandamento significa Deus mandou, pronto e acabou. Deus não muda. A gente acha que Deus vai esquecer por causa de Jesus. Não, Deus não muda. O Senhor, ele é intercessor. O Senhor Jesus, ele é salvador. Mas nós temos que cumprir a regra, irmãos, porque foi estabelecida. Não pode mudar uma coisa que é estabelecida. Você tem aqui vários equipamentos funcionando, e são princípios. Nós temos aqui cargas chamadas negativa e positiva. Pode mudar isso, Elisita? Não, não pode. Elisita formada. Eu perguntei para ele. Não pode. Ali nós temos o negativo e o positivo. Isso funciona e tem que funcionar. É assim, ninguém pode mudar. É uma regra. Mesma coisa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não muda. Jesus, ele deixou claro para mim, fala assim: tudo vai passar. Tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo, tudo que você está sentindo, tudo que você está vendo aí, uns sofrendo, outros morrendo, outros ficando ricos, outros ficando pobres, mas tudo isso passa. Mas tem uma coisa que não vai passar: a minha palavra não passará. Por quê? Porque no dia do juízo, você já percebeu quando Jesus fala assim: eu não vim julgar o mundo? Ele fala. O que ele veio fazer no mundo? Irmão, o que Jesus veio fazer no mundo? Quando ele diz: eu não vim julgar o mundo, mas eu vim. Sim, mano, fala aí. Sim, e a mudança. Isso aí está lá em João capítulo 10, não é? É capítulo 10, versículo. Capítulo 10, versículo 10, né? É o do bom pastor. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não é? Tá lá. Agora não é isso que eu quero abordar. Quando Jesus fala assim: eu não vim julgar o mundo, porque a minha palavra a julgará. Vocês já leram isso? Ele não vem julgar, irmãos. O mundo já está julgado. Viu? O mundo já está julgado pela palavra. Condenação é da onde a gente está saindo. Ele está nos empurrando, ele está nos confrontando, ele está fazendo da nós a palavra dele para que a gente participe em nós, para a gente confrontar nós mesmos. Quando você vê lá, por exemplo, Tiago, no capítulo 1, Tiago, ele fala assim: é como se olhasse no espelho. Você, quando vai olhar no espelho, você vai ver o que está demonstrando ali. Tem ruga, não tem espinha, não tem, está despenteado o cabelo. O espelho, ele revela aquilo que exatamente é. Assim é a palavra de Deus. Ela não muda. A palavra de Deus não tem esse negócio: o fulano é bonzinho, o fulano faz mais. Não.
a palavra já está estabelecida, a palavra já está no seu lugar para julgar. E Jesus falou assim: a palavra vai trazer juízo. Ou seja, tudo aquilo que o homem faz, seja bom ou seja ruim. E é exatamente o que nós vamos ler agora. Vamos lá. Abra aí Eclesiastes capítulo 12. Tá? Eclesiastes capítulo 12. Lá no versículo 12 também. Ele é vermelhinho assim para não perder, viu? Geralmente os cadernos são tudo cor preta, né? É vermelhinho assim para me achar fácil em casa. Amém? Aí Eclesiastes capítulo 12, lá no versículo de número 12, tá? Eu queria que o irmão me ajudasse aí, porque aqui é pequenininho e eu estou com muita coisa aqui em cima. Versículo 13 ao 14. Lê para mim quem achou rapidinho, leia bem alto. 12 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele resumiu ali a vida dele dessa forma. Você veja bem que ele escreveu coisas grandiosíssimas por causa da sabedoria que Deus deu a ele. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, não é? Você já leu isso aí? Onde é que está escrito isso? Eclesiastes capítulo 3. Quando ele diz também no capítulo 5 de Eclesiastes, quando você guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele está falando, guarda o teu pé. Quando ele fala pé, irmãos, significa aquilo que nos conduz. Na verdade, é guardar todo o nosso ser. Foi a mesma palavra que Moisés recebe do Senhor, não é? Tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que você está pisando. Isso significa que quando você entrar na presença de Deus, entrar na presença de Deus não é só pelo fato de você entrar por essa porta, é você estar vivendo, é você saber que existe um Senhor acima de tudo e de todos. Você sabe por que o judeu usa aquela touquinha redondinha na cabeça? Quem é que sabe? Kippá. Chama-se kippá. E por que ele usa aquilo ali? Porque Deus está acima dele. Deus está acima dele. Ele só pode ir até ali, ó. Como é que está a nossa consciência? Deus está acima dela. Deus que vê tudo e vê todos. Amém? Então, esse reconhecimento o judeu tinha. Por isso que quando Jesus chega, entra naquele cenário, não é? De vida comum, secular, como nós estamos aqui, então apareceu o sujeito ali, mas aquilo ali não é o filho de José. E Jesus simplesmente fala, não é? Que ele era o filho de Deus, Deus irmão. O judeu nem pronunciava o nome de Deus. Mas Jesus sabia o que ele estava falando. Ele veio mudar, por isso que é Novo Testamento. Ele veio confrontar. Então, porque o judeu tinha a letra como algo que, olha, não era para qualquer um. Tinha que ser uma pessoa indicada, um sacerdote, para poder estar ali intermediando. Então, quando a gente vê essa palavra, de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus. O que é temer a Deus? Irmãos, temer a Deus não é você se dizer, não é? Eu já conheço Deus, eu já sei que Deus é assim. Não, temer a Deus, irmão, é você não levantar a cabeça como aquele homem que entrou no templo, que chamava-se, ele deram o nome para ele, publicano. A Bíblia não fala o nome dele real. Publicano por quê? Porque ele, para os judeus, ele era um pecador, era cobrador de imposto, era um miserável, era um ladrão, não é? Portanto, vocês conhecem a história ali de Zaqueu, que era outro cobrador de impostos. Tem uma história de Mateus, era outro cobrador de imposto. Então essas pessoas eram discriminadas
discriminadas. Aquele camarada está comprando um imposto além. Era assim que era visto um cidadão que trabalhava para o governo naquela época. Agora, veja bem, quando aquele publicano ele entra no templo, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para cima. Por quê? Porque ele temia a Deus. É você saber que nós não mandamos em Deus. A minha oração, por mais que a Bíblia fale que ela é poderosa e eficaz, ela não determina nada. Isso é temeroso. Deus faz o que Ele quiser. O temor é o quê? O que diz a Bíblia que o temor é? Princípio. Vem antes de qualquer coisa. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, não adianta sabedoria, teme a Deus. É você saber que Deus, Ele vai trazer a juízo todas as coisas, seja boa ou seja ruim. Uma pessoa que reconhece que desse dia ninguém escapa, ele sabe aonde ele deve se colocar. Então esse é o papel do cristão. Para que tem a palavra? A gente vê muito, agora há pouco o pastor falou de emoção. Eu fui criado no meio da emoção. Fui criado no meio dessa agitação toda, subir monte, descer monte, não tem nada errado nisso. Mas irmãos, isso não é aquilo que vai dirigir a minha vida. O que vai dirigir a minha vida é eu prestar atenção naquilo que eu leio, naquilo que eu coloco como regra. A palavra de Deus é muito clara e é estabelecido isso. Preste atenção. Deus, Ele conhece a tua natureza, Deus conhece a minha estrutura, a sua estrutura, Ele sabe até o que eu posso suportar, mas Ele não quer de maneira nenhuma, irmãos, que nós sejamos hipócritas. Hipocrisia é você colocar sujeira para debaixo do tapete. Hipocrisia é você, como ele diz aqui, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quando fala homem ou mulher, então preste atenção, quando a palavra vem ser estabelecida, é para que eu possa colocar mandamento, princípio, regra. E a gente tem muitos mandamentos, toda a palavra de Deus são mandamentos. E Jesus classificou um outro novo mandamento nos dou, não é? Que está lá em Marcos capítulo 12, se você quiser abrir, lá no versículo 28, 34 ao 34, o que ele diz lá? Quando Jesus ele fala assim, um novo mandamento, ele diz assim, versículo de número, vamos ler aí do 28, irmãos. Aproximou-se dele um escriba. Escribas eram as pessoas que escreviam mesmo, tá? Literariamente, aquelas pessoas que ficavam ali anotando todas as coisas, tipo um jornalista, né? Tudo que eles observavam, tudo que sabia, escreviam, eles colocavam aquilo ali, cópias e mais cópias, era chamado de escriba. É uma profissão honrada naquela época, tá? Então, olha o que ele diz: aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Deus. Amém? Primeira coisa, quando você é convidado a ouvir, é para você acordar. Presta atenção. Tá? Deus não fala com parede, Deus fala com pessoas. O irmão não veio hoje, podia estar aqui ouvindo, não. Deus quer falar com você e comigo. Amém. Ele não veio, Deus vai tratar com ele outra hora. Amém? Deus quer falar com você. Então, presta atenção. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, da cabeça aos pés. O que está vivendo, o que está trazendo vida em você é o teu coração. Está falando de vida. Guarda.
Coloque isso aí, você vai amar o Senhor dessa forma. Agora há pouco nós cantamos um cântico do vaso de alabastro que aquela mulher derramou. O pastor deixou claro aqui que aquela mulher, ela tinha tido muitos pecados no passado. Uns dizem que é Maria Madalena, outros não é. Sempre tem ali, tudo indica que sim. Mas vamos aqui o ponto da mensagem ali. Aquela mulher havia tido muitos pecados, a qual o Senhor Jesus a libertou. Que naquela época era prostituição, era terrível, né? As pessoas eram jogadas na lista, era tipo uma profissão, mas era discriminada da sociedade e da religiosidade. Então, quando ela ouve de Jesus, ela encontra Jesus, ela recebe a palavra de Jesus. A palavra de Jesus trouxe mudança, a palavra de Jesus trouxe transformação, a palavra de Jesus deu a atenção que ela precisava como pessoa, e não como prostituta. Amém, irmãos? Amém. Isso foi algo que mexeu com ela, a ponto dela viver aquela vida dela, o resto de vida que ela teria, para poder pensar: o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor? O que eu posso fazer? Irmãos, você quer surpreender a Deus? Ame a palavra. Ainda que a gente não seja perfeito, mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, Ele sabe que você está afim, Ele sabe que você está querendo buscar isso. Você acha que mudou o ladrão na cruz? Foi o quê? Foi porque ele se inclinou à palavra do Senhor. Olha, lembra-te de mim. Houve ali no coração dele o que é humildade. E Jesus conheceu o coração dele. Lembra-te de mim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém. Então, que maravilha. E aquela mulher, voltando para ela aqui novamente, ela foi naquele momento, estava Jesus na casa de um homem que era judeu, um homem da lei, e ele foi até lá convidado, e Jesus entrou na casa daquele homem, e aquela mulher falou: é agora que eu vou chegar até lá. Mas Jesus está lá. Irmãos, ela chegou naquele ambiente onde a mulher era jogada para o lado, muito mais uma prostituta, né? Ela não era mais prostituta, mas a fama dela continuou. E ela, quando entrou ali, ela não fez vista grossa, mas ela olhou ali o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ela não quis ver o rosto de mais ninguém, ela se dobrou diante do Senhor, se jogou diante dos seus pés, aleluia, derramou aquele vaso de alabastro, irmãos, aquele valor daquele perfume, irmãos, era suficiente para pagar o salário de um assalariado no ano. Tal era o preço. Tanto é que Judas chegou e falou: por que não vendeu para os pobres? Ele não está interessado na venda, no valor, ele está interessado em colocar na bolsa dele, porque ele era um tesoureiro, e dali ele dava um jeito, não é? Então, irmãos, ela surpreendeu por causa da palavra que Jesus falou com ela. A palavra é como uma espada, não é? Afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, aleluia, juntas e medula. Então a palavra vai ali, a natureza do cidadão, que não adianta esconder, nós somos pecadores mesmo, não adianta. Nós somos, irmãos, temos a estrutura falida, aleluia. Nós temos a estrutura totalmente degenerada. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra estabeleceu isso. Quando Jesus derramou o sangue, aleluia, o pai não podia olhar. O meu filho foi até as últimas, o meu filho foi até aquele momento mais difícil, e ele simplesmente virou o rosto. Mas a palavra está ali diante da cruz, aleluia. O sinal está diante da cruz, a marca está diante da cruz. O Senhor derramou o seu sangue para nos livrar, para nos salvar, para nos tirar da condenação que havia sobre nós, aleluia, glória a Deus. Ele cumpriu a palavra dele, ele não deixou de cumprir. Então,
nós vemos quando Jesus fala: amar o Senhor de todo o teu coração. Surpreenda a Deus. De toda a tua alma. Alma tem que ser sedenta. Tal qual o cervo suspira pelas águas, assim minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, Glória a versículo 1. Deus, aleluia. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu te livrarei, aleluia, no dia da tua salvação. O Senhor, Ele diz assim, aquela alma dos filhos de Corá que estava ali clamando ao Senhor. Porque eles ouviram de tudo: você está seguindo aí em procissão, esse teu Deus. Larga disso, que besteira. Você vai para a igreja hoje, irmão? Larga desse negócio, que bobeira. Sabe, para quê? Uma você pega um ônibus ali na Lagoinha, para que você vai fazer isso aí? A única coisa que temos que revelar a Ele, que a qual interessa toda a nossa adoração, é a alma sedenta. Amém. Não, igreja não pode ser, irmãos, religiosidade. Igreja não pode ser bater cartão. Não. Esse negócio de ir para a igreja como desencargo de consciência. Não tem praia onde ir hoje, eu vou lá na igreja. É um lugar de compromisso. Adoração aos pés da cruz é lugar de compromisso. É lugar de saber que Deus está agindo na vida de alguém. Quando eu olho para esse irmão, eu me vejo. Por isso que a gente não pode julgar. De repente eu estou julgando alguém e eu tenho medo, problema talvez pior. Por isso que diz aqui: amarás o Senhor teu Deus, só Ele. Ele é o único. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu intelecto, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento. Se você quer fazer brotar algo na tua vida, procure, aleluia, a palavra que Tiago fala no capítulo 1, versículo 1: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aleluia. Porque é com sabedoria que a gente tem que buscar o Senhor. A minha oração aqui, irmãos, ou seja, não só aqui, mas onde eu estou, minha esposa é testemunha disso. A minha oração, quando eu vou pedir: Senhor, me dê sabedoria, porque a gente anda muitas vezes, irmãos, desligado, a gente falha muito, a gente erra muito. Ô Senhor, tem misericórdia. E o que vai nos ajudar? Sabedoria. Buscar a palavra. A palavra não é: eu vou lá porque tem a Bíblia faz parte. Não, a Bíblia é a única palavra que pode nos mudar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai longe, vai até o versículo 34. Ele diz assim: de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, força. Não existe de maneira nenhuma como você vencer obstáculos se você não estiver buscando força. Porque eles estão aí. Para buscar Deus não é fácil. Quando as coisas estão muito fáceis, é quando realmente a maré contrária. É você remar contra a maré. E você tem que buscar Deus, você tem que adorar Deus com todas as tuas forças. Ainda que você não tenha o braço para levantar, ainda que você não tenha a perna para andar, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, versículo 15, o joelho desconjuntados, trôpegos. Quando a gente busca Deus, Ele faz a gente andar sobre as águas. Amém. Ainda, aquele cântico é muito maravilhoso, fala da fé, que ainda que o mar não se abrisse, o Senhor me fará andar sobre as águas. Porque precisamos estar colocando diante do Senhor a vontade, o desejo, a paixão. Eu não posso viver sem essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Então tem que ter força, todas as tuas forças. Ainda que o mundo é contrário, ainda que muitos vão dizer para você: para, como estava dizendo para o salmista, larga disso, não é?
para nesse negócio, onde que está o seu Deus? Isso é para ele, e ele fala assim, por que você está se abatendo, meu amor? Você está ouvindo a palavra dessas pessoas? É como Jó, por exemplo. Estava ali diante de batalhas e mais batalhas. Quando sua mulher, que estava ali ao lado dele, fala para ele, olha, está ficando doido, larga esse teu Deus, né? Abandona esse negócio, olha como é que você está. Então, irmãos, ali a palavra de Jó falou assim, fala tudo como falas loucas. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, é aquele que estava movendo pela palavra dele a vida de Jó. Porque a palavra de Deus fala que é aquele homem que se desviava do mal, que temia o Senhor, por isso ele adorava o Senhor, levantava um altar ali todos os dias. E só de ouvir falar, ele não conhecia Deus. Ele foi conhecer Deus no sofrimento. Às vezes a gente está orando, pedindo assim, ó Senhor, me livra do sofrimento. Meu irmão, fala com o Senhor como Paulo falou. Paulo depois entendeu quando ele fala, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, não é? Porque está difícil e tal. E aí o Senhor disse, a minha graça te basta. Porque a Bíblia diz que a graça é melhor do que? A vida. Está na palavra, está lá em Provérbios. Então, veja bem, quando Paulo recebe aquela palavra, ele diz assim, olha, quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Porque o Senhor aperfeiçoa o seu poder na fraqueza. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor na sua, na minha, na nossa fraqueza, no nosso desejo, na nossa vontade, aleluia, Ele vai nos levantar, aleluia, Ele vai nos colocar nos seus braços, Ele vai fazer com que a gente descanse, ó alma abatida, espera em Deus, aleluia, glória a Deus. É isso. Não é? Assim como Jó esperou, e a Bíblia fala que os seus últimos dias foram melhor do que o primeiro, glória a Deus. Então vamos aí um pouquinho mais adiante, irmãos. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, aleluia. Vamos ler aí o Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, nós temos aí, poderíamos dar aqui várias citações da palavra, irmãos, mas o tempo é pouco, né? Fala pouco não, é curto. É que a gente costuma falar muito. Eu deixava de pregar uma hora na minha igreja, minha esposa que me tolera aí um pouquinho. Ela chegou para mim hoje e já falou, olha o horário, porque senão sabia que lá era uma hora, eu não abria mão disso não abro mesmo. Né? Então, o Salmo 19, irmãos, a partir do versículo 7, ele diz assim, olha só que ele fala da palavra, a lei do Senhor é perfeita, e o que mais? Aleluia. E o que nós precisamos? Ela refrigera a alma, oh glória a Deus. Através da palavra, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele dá. Porque quando a pessoa tem esse entendimento de está desejando, está buscando, está se inclinando, quando vocês prestem atenção, vai lá atrás um pouquinho, quando Deus fala com Josué, quando entrega o cajado ali para Josué, literalmente, né? O Senhor não deixou de lembrar a Josué as palavras que ele havia dito, né? Bem resumidamente, mas ele chega para Josué e fala assim, você lembra como eu fui com Josué? Quando ele fala como eu fui, o eu sou, não é? A palavra é o verbo. Como eu fui lá com Josué, com Moisés, eu vou ser com você. E várias vezes ali o Senhor é até redundante naquele capítulo ali. Ele várias vezes fala, olha, guarda, vamos abrir lá, abre lá, e depois a gente volta para esse salmo. Mas vamos lá em Josué, lá no capítulo 1, que tem muito a ver com o Salmo 1 também, viu? A palavra aí de Josué tem uma concordância aí muito grande, tá? Entre esses
Salmo, capítulo 1, que é bem parecido. Olha o que ele diz aqui. Moisés, teu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado. Por que Deus falou isso? Porque a palavra já havia falado. Deus só está lembrando ele. Aquela terra lá era do povo judeu mesmo. Eles estavam no Egito, ficaram lá 430 anos. Mas de onde que eles saíram? Eles saíram dessa terra, que depois ficou invadida ali por outros povos. Por isso que ele fala assim: aonde que pisar? Para que Deus tira o povo do Egito? Para que você saiu lá do mundão? O Egito é o mundo. Porque existe uma terra te aguardando, amém? Existe uma terra aguardando a nossa vida, e ela é nossa por causa de Jesus. Não é porque eu sou merecedor, não. É porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Paulo fala isso. Nós somos herdeiros de Deus e co. Co significa estar junto. Aquilo que Jesus recebe, aquilo que ele recebeu, eu também vou receber. Amém? Então, veja bem, a herança que nos está proposta, por isso que fala lá: vinde, bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que desde a fundação do século foi dada. Não é? Então é a promessa de Deus se cumprindo. Então aqui ele está dizendo para Josué: olha, onde pisar a planta do vosso pé vai ser de vocês, tá? Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até a grande mar, para o poente do sol será vosso termo, tá? Ninguém, isso aqui é uma lembrança, tá, irmãos? E o Senhor está dizendo para nós aqui, fazendo você lembrar: ninguém te susterá diante de ti. Ninguém se susterá, ou seja, ninguém vai estar de pé diante de você. Todos que te confrontarem cairão. Amém? Todos aqueles que é contra aquilo que você prega, você vai ver o fim delas. Não é o que diz lá no Salmo 1? Você já leu o Salmo 1? Que, não é? Aquele que diz a palavra de Deus que pratica a palavra, medita nela de dia e de noite, vai ser como, né, a árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Deus não atropela nada. É o tempo de Deus, amém, irmãos? Amém. A tua bênção é no tempo de Deus. E cumpre a palavra, ame a palavra, a bênção vai te seguir. A bênção, ela encontra a porta aberta quando a gente deseja o Senhor, quando a gente ama o Senhor, quando a gente coloca o coração no Senhor, quando o nosso desejo é amar, como dirá, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento, é o segundo mandamento. Maior do que o primeiro, não, é menor, mas é o segundo, é semelhante. Então ali é aplicativo para a nossa vida, é forma de viver, é mandamento. Eu tenho que praticar isso, eu tenho que engolir o meu ego, engolir as minhas vontades, a minha razão e amar. Amém. Ah, é meu inimigo, o camarada me afrontou. Quantas pessoas Jesus amou? Você nem tem ideia. Quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, voltando aqui para o Josué, ele diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar essa terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente, de novo ele falando, esforça-te. Onde ele está dizendo ali, na Jesus falando, amar a Deus com toda a tua força. Como é que é a forma de nós amarmos a Deus? Procurando fazer, praticar. Nós não somos aquilo que pregamos simplesmente, nós somos aquilo que pregamos, que define que somos e praticamos. Porque é muito fácil pregar, é muito fácil chegar aqui na frente, ser um eloquente e ensinar, até
né? Mas aquilo que se deve ser ensinado é com a vida, é a prática da palavra de Deus. Isso tem que ser procurado em nossa vida, essa existência, por mais imperfeito que sejamos. Aquele momento assim que você reconhece que você é imperfeito, me perdoa, meu irmão. Eu pisei na bola com você. Eu sou maior do que você. Aquela palavra que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, né? A partir do verso 5 lá, ele fala assim: considera o teu irmão superior. Quando você está de pronto a considerar alguém superior, você não vai perguntar quem é, de onde ele veio, não. Você simplesmente vai considerar superior. Ele é superior. Ah, mas ele é um João ninguém, é um pecador miserável. A Bíblia não está mandando você julgar ele. A Bíblia está mandando você considerar. O mesmo Senhor que morreu por você, morreu por ele também. Agora, quem vai julgar é a palavra. Se ele é superior e não muda, o Senhor estabeleceu já. Jesus falou, a palavra na Bíblia, no mesmo capítulo de Filipenses, assim, que o Senhor Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Morte vergonhosa. Morte de bandido, ladrão, degenerado da sociedade. Ele ocupou aquele lugar que era dele. Amém? Glória a Deus. E aqui ele está dizendo: esforça-te muito bom, tem muito bom ânimo para ser cuidadoso de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés, mais uma vez ele cita, te ordenou, te deu o mandamento. Você sabe como tem que ser feito. Não pula essa etapa não, porque você vai esbarrar com a lei, não é? A gente viu um filme lá do Peregrino, né? A primeira vez que eu conheci a respeito do Peregrino foi livros, não havia filme ainda. Então, é você ler aquilo ali e falar: bom, camarada aqui sou eu. É o retrato da minha vida, né? Porque o John Bunyan, que foi um pregador, um evangelista na época que a Inglaterra ainda era o berço do evangelho, hoje mais não, infelizmente. Mas naquele tempo ele pregava a palavra de Deus. E aí, veja bem, ele lá na cadeia, ali, sabe, doente, ele teve aquele sonho ali, ele viu ali a vida da pessoa, a vida do cristão. Então ali, irmãos, ele fala mesmo claramente a todos nós que naquele momento ali, o reconhecimento de quem ele é, o ensinamento. Agora, quem é que faz tudo aquilo ali? O que trouxe aquele sonho para... Não é tão maravilhoso? A palavra. Simplesmente o Senhor desenrolou o livro ali e falou assim: ó, assim tem que ser a vida do cristão. Através de ilustrações, cada personagem ali era o que nós somos. Um sábio segundo o mundo. Você sabe muito bem discernir as coisas do mundo, né? Seu Pedro, mas não sabe discernir as coisas de Deus. Para trás de quem se aparece. Pedro estava andando com Jesus, mas estava sendo um sábio segundo o mundo, segundo o sentimento, a emoção. Mas vamos lá, né? Ele diz aqui: meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Para que prudentemente te conduzas. Quem é que usa essa palavra sobre prudência? Jesus. Vê o homem, né, prudente, que construiu a sua casa. Ele está falando essa mesma palavra. Construiu sua casa sobre a areia. Jesus fala isso, o homem prudente? Não. É sobre a rocha. É você construir sua casa naquilo que você aprende e pratica na palavra. Isso é rocha. Essa pedra, ela é infalível. Por mais que muitos queiram rejeitar, como rejeitaram Jesus, ela continua sendo a pedra de escândalo, a pedra dos edificadores de igreja. Mas
Paulo também, baseado nessa informação, lá no 1 Coríntios capítulo 3, ele está dizendo assim: veja bem como você constrói. Onde que você está colocando o seu fundamento? Eu, como sábio construtor, aí ele se eleva um pouquinho, né? Coloco a minha construção sobre Jesus. Mas tem uns que colocam sobre quê? Sobre, né, palha, madeira, coisas que devem vir. Então ele está dando uma orientação na questão da prudência. Lá em Efésios, no capítulo 5, ele também diz à igreja de Efésios: vede prudentemente como você anda. Então toda a palavra, queridos, ela está recheada das mesmas informações repetitivamente. Porque Deus falou assim a Moisés: fala aos filhos de Israel, aos pais, para que quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver conversando, nos umbrais da porta, na testa, a minha palavra, aleluia, seja falada aos filhos, aos pais, os filhos, os netos, e assim tem que ser lembrado. Presta atenção, a palavra do Senhor diz: essa não pode mudar e nunca vai mudar. Aleluia. É isso que ele está fazendo aqui com Josué. Ele diz assim: não se aparte da tua boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e de noite. O Salmo primeiro está falando. Quando a gente para meditar nela, meditar significa tentar alcançar esse objetivo. A gente alcança 100%? Por mais que a gente seja dedicado, por mais que a gente se esforce, nós somos ainda pecadores. Mas Deus está querendo ver, sabe, nós, o que é? Tentativa. Deus não está querendo que você seja aquele camarada que vai se engrandecer por estar ultrapassando a linha de chegada. Não. Deus está querendo que você, ainda que a linha de chegada está distante, você tente chegar até lá. É isso que Deus quer. É isso que é você reconhecer o que é graça, porque a salvação já foi dada. Preste atenção nisso. O que nós temos que fazer, o nosso esforço, é para amar a Deus, é para adorar ao Senhor, é para colocar o máximo de nós, como aquela mulher que colocou o perfume dela para poder dizer para Jesus: é dessa forma que eu te amo, Senhor. Entregou tudo. É isso. É isso. Não é querer dizer, batendo no peito: eu sou perfeito, eu estou aqui na igreja todos os dias, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Você já sai justificado aí mesmo. Mas perante o Senhor, não. Perante o Senhor é humildade. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Quem é que fala isso? 1 Pedro no capítulo 5, irmãos, está lá. Ele fala assim ali, claramente, ele deixa para nós as mesmas informações. É reconhecimento, é humildade, é quebrantamento, é alma abatida, rendida diante do Senhor. Glória a Deus. E eu vou mais um pouquinho adiante, ainda tem 5 minutinhos ali. E é o Salmo 19 agora, vamos lá. Agora só para a gente fechar aqui com aquela maravilhosa interpretação ali do Salmo 19, tá? Os irmãos podem dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Amém. Olha aqui o Tintônio falar: além do Senhor é perfeito, da refrigeral, o Senhor fiel e da sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Quando ele diz aqui eternamente, a palavra fala, esse eternamente aqui, veja bem, os que vão ser julgados estarão também, né, ali distante de Deus, diz eternamente. Quando ele fala aqui eternamente, ele está falando de vida com qualidade, tá?
Você vai ter eternamente vida com qualidade perante o Senhor. Aonde ali você não vai ter mais choro, você não vai ter mais pranto, você não vai passar mais fome, você não vai passar mais luta, não terá mais tribulação, amém? Eternamente nós estaremos ali gozando, né? O Senhor face a face, amém? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel. Glória a Deus. E o licor de favos, ele está reconhecendo isso na palavra do Senhor, a perfeição da palavra. Glória a Deus. E ele diz aqui no final do 11, né? Ele diz assim: também por eles, olha aqui, ele dá ali, ele é bem, como é que nós podemos interpretar Salmo? Um livro poético, a poesia de Cântico do Cântico. Era assim que era cantado os hinos, né, de Israel. As poesias saíam ali, aqueles mestres, né, dos cânticos, mas era um reconhecimento de vida. Você pode ter certeza que os salmistas, quando escreveram isso aqui, eles passavam por aquilo, como Davi, como Moisés, né? Como nós temos ali Asaf, que era um cantor maior no tempo de Israel, vários salmistas. Agora, nós temos aqui a interpretação final deles. Por que eles tinham tudo aquilo ali? Como princípio. Também por eles sou repreendido. Admoestado, algumas versões. Então ele diz assim: também por eles é repreendido o teu servo, e em nos guardar a grande recompensa. Você quer ter recompensa? Amém. Amém? Guarda. Quer ter recompensa? Guarda. Se guardar aqui é para você usar na hora que precisa. Alguém só usa o que tem. Ninguém vai usar uma coisa que não guarda. Tá? É igual aquela palavra que alguns ouviram de Jesus, fala assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Antes mesmo de Jesus falar essa palavra, ele já está ensinando que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Guarda. Amém, irmãos? Amém. Esse é um outro capítulo. Como é que o Espírito Santo vai ensinar alguém que nem está aí para guardar coisa nenhuma da palavra de Deus? É como aquela, por exemplo, aquelas virgens, eram virgens, intactas, todas elas, mas só 5 eram prudentes. As outras ouviram que as prudentes ouviram. Agora 5 ouviram e guardaram? Não. Não adianta você guardar e o irmão falar assim: me dá o que você. Não, isso é pessoal. Vida com Deus é individual, é pessoal. Não tem como te dar. Mas dá para nós o seu azeite porque está faltando. Vai lá e compre, procure você mesmo. Faça a sua parte. Com a igreja cheia ou vazia, não importa. Seja ali um dos tais. Amém, irmãos? Amém. É buscar o Senhor com o desejo do teu coração. Então, veja bem, é guardar e nos guardar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Quem se lembra que está escrito ali no início daquele livro tão maravilhoso? Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurados que guardam. E bem-aventurados que participam dessa lei. Ele começa a falar assim: bem-aventurado. Você quer ser mais? Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam e bem-aventurados que praticam o livro dessa lei. Olha, irmão, essa palavra eu estou comendo. Senhor, estou pregando para vocês aqui, mas eu estou me satisfazendo. E eu digo para você: quer um pouquinho? Amém. Guarda. Amém. Glória a Deus. Guarda. Você que está me ouvindo aí, né? Remotamente, guarda. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua. É isso.
Guarda. Nós vamos adiante, encerrando já. Irmãos, não deu para pregar nenhum texto que eu viria falar. Mas, amém? Só para finalizar aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Vamos lá. A palavra fala assim que está lá no livro de Eclesiastes, guarda, né? Teme a Deus e guarda todo mandamento. Todo. E o que é todo? Todo. E o que é todo? Mandamento do Senhor, a palavra. Todo mandamento. E é exatamente o que Paulo fala a Timóteo. Vamos lá. O que ele diz aí? Quem achou aí? Timóteo 3:16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada, porque ela foi inspirada pelo Senhor, porque ainda que homens a escreveram, né? Tem gente que fala assim, mas isso aí foi homem que escreveu. Quem que você queria que escrevesse essa escritura? Todo mundo lê jornal, lê livro, né? Vai para a faculdade, estuda. Quem foi que escreveu aquilo ali? Foi homens. Né? Aí um ignorante, uma vez, eu conversando com um cidadão, o Rubio sabe quem que é. Mas papel aceita qualquer coisa. Aí eu falei, você não lê, não tem nada que você lê na sua vida. E foi o homem que escreveu. Aí ele insistiu, eu falei, você queria que fosse um jumento que estivesse escrito? É o jumento que você quer que escreva? Não é um homem? Não, teve um jumento que falou para Balaão, porque ele não estava ouvindo, não, ele estava cego. Estava insistindo ali. E Deus falou através de uma jumenta. O jumento falou, me dá uma palavra aí, Senhor. Né? Praticamente a jumenta falou com Deus ali, ó. O canal está me arrepiando aqui, batendo em mim desnecessariamente. É assim, tem muita gente que quer apanhar no lugar da jumenta, porque não entende. Né? Não entende o que Deus deixou aqui. E ele está dizendo aí, pode falar, toda a escritura é divinamente inspirada. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para questionar, para colocar o cidadão ali pronto. A estatura de um varão perfeito. Feche os teus olhos. Querido Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Nós somos necessitados. Nós somos necessitados, ó Pai, por Ti, de tudo que tens, ó Deus, para nós. Que possamos adorar, que possamos praticar, que possamos, ó Deus, formatar o nosso interesse, o nosso coração, a nossa vida, a nossa dedicação às Tuas, ó Pai, as Tuas coisas. Sabemos, ó Pai, querido, o que nos resta e que é mais precioso que o mel, o ouro e tudo, Senhor, que nós entendemos como precioso é a Tua palavra, e assim queremos continuar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.